Ó, tem muita gente enrolada nas dívidas, a gente tem falado sobre isso há muito tempo. Cerca de 70 milhões de brasileiros, né, com dívidas bancárias, inclusive. E aí você considera cheque especial, mas também cartão de crédito, enfim, as pessoas que estão penduradas, né? Porque veio uma pandemia, crise econômica, tudo que a gente sabe que aconteceu. E aí o governo finalmente conseguiu desenrolar o programa que se chama Desenrola. Estava atrasado, estava prometido desde o começo do governo, mas saiu e vai começar a valer a partir da próxima segunda-feira. Então vamos a Brasília com o Rafael Procópio, porque certamente esse assunto vai atrair o interesse de muita gente que precisa ver se encaixa nessas primeiras etapas, nessa primeira fase do Desenrola. Boa tarde para você, Rafael. Explica tudo para a gente, por favor. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, nesse primeiro momento aí do programa, são 3 fases, assim, no total do que veio aí pela portaria desse programa, que foi publicado há mais ou menos um mês. Serão 2 fases que vão começar nesta próxima segunda-feira, já dia 17. A primeira traz aí a extinção das dívidas bancárias daquelas pessoas que devem até R$100 nesse momento. Ou seja, essas pessoas aí, a partir desse levantamento do governo, não vão estar mais negativadas. Segundo o próprio governo federal, são cerca de 1,5 milhão de brasileiros aí que estão nessa situação. Também começa aí na segunda-feira a questão da renegociação das dívidas da chamada faixa 2 deste mesmo programa, do Desenrola, ou seja, aquela que abrange aí pessoas físicas que recebem até R$20 mil. Neste ponto aí são cerca de 30 milhões de brasileiros, segundo aí de novo as estimativas do governo federal. Já a partir dessa segunda-feira, de fato, na inauguração desse programa do Desenrola, o governo vai começar o levantamento aí dos dados para ver quem é que pode ou não participar desse programa, e aí sim, aquelas pessoas que forem contempladas, podemos dizer assim, vão poder fazer já o cadastro lá no site do governo, o gov.br. Já a terceira fase, aquela que deve abranger mais pessoas, que são aquelas que recebem que têm dívidas, de até R$5 mil, essa fase que vai abranger cerca de 40 milhões de pessoas, ela deve começar somente em setembro deste ano, que é quando de fato a medida provisória desse tema deve aqui tramitar no Congresso Nacional. Mas o fato é bom a gente lembrar que em todos os casos as dívidas só vão ser aceitas aí nesse programa de renegociação, Adriana e Fábio, aquelas dívidas que foram feitas entre 1º de janeiro de 2019 e o último dia do ano passado, dia 31 de dezembro de 2022. Então não é qualquer dívida, tem que estar nesse prazo, a pessoa tem que ter adquirido, né, essa dívida, feito essa dívida e ficado com o nome negativo entre 19 e o finalzinho de 2022 e tem que ver se encaixa em alguma dessas fases que começa agora. Nessa primeira etapa, a partir de segunda, que essa renda de até R$20 mil, renda de R$20 mil, não tem limite para a dívida. O valor da dívida não está contando a renda. É isso, Adriana. Nesse primeiro momento, são aquelas pessoas aí que recebem até R$20 mil, que têm essa renda de até R$20 mil, e por ter essas pessoas que podem receber até esse valor aí, de acordo com cada instituição financeira que vou pegar esse tipo de dívidas, aí serão maneiras diferentes que vão tratar esse dinheiro, a quantidade de parcelas e quanto que vai ser pago em cada uma dessas parcelas. Muito bem. Rafael Procópio trazendo informações para a gente. O Rafael continua conosco, mas antes disso, vamos ouvir o ministro Fernando Haddad, que falou também a respeito do lançamento do projeto. Então, segunda-feira abre a plataforma, né, para 2 públicos, né? O público que está negativado até R$100, e aí um pressuposto do programa é que o credor que aderir ao Desenrola vai ter que perdoar essa dívida e desnegativar aquele CPF. E o segundo é a liberação de crédito para os bancos renegociarem dívidas bancárias. Essa é a primeira etapa do programa. É isso. E aí, na sequência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também explicou que, junto com essa fase de segunda-feira, também começa uma etapa que é importante, que são leilões. A preparação de leilões dessas dívidas. Porque, na cabeça de quem está devendo, você, mas por que o banco vai renegociar comigo agora a dívida se eu estou devendo lá desde 2019, desde 2020, e juro correndo, e correção dessa dívida, a dívida só aumentando, a bola de neve só aumentando. E qual que é a vantagem agora? Por que agora vão aceitar perdoar as dívidas? É aí que entra o governo. Não é simplesmente o banco resolveu perdoar a dívida ou renegociar em juros mais baixos, em condições melhores. Na verdade, é aí que entra o programa ser um programa de governo. Que o governo vai garantir, liberar esse dinheiro que o Haddad está dizendo, garantir esses financiamentos para os bancos renegociarem suas dívidas, mas vai fazer um leilão. Então tá, suponhamos, a Adriana deve R$5 mil para o banco X. Faz um leilão, que banco assume essa dívida
mas baixando essa dívida da Adriana. Ah, o banco Y. Ah, então, em vez de a Adriana estar devendo 5, a Adriana passa a dever 2. Ou seja, para quem está devendo, já foi uma negociação maravilhosa. Mas qual é a garantia do banco que ele pode aceitar receber muito menos do que deveria? O governo vai bancar, vai garantir que se a Adriana não pagar, o governo banca e o banco não sai no prejuízo. Então, é uma negociação de 3 pontas. Essa negociação inclui a pessoa que está devendo, inclui o credor, né? O banco para quem essa pessoa fez a dívida e ficou atrasada, e o governo como garantidor. Tudo isso vai ser negociado via leilões para o governo, para os credores baixarem as dívidas e o governo garantir a dívida, e isso chega na ponta a quem está devendo, que nesse caso vai ter que se comprometer a pagar como foi negociado. Ah, foi negociado para pagar em 1 ano, em 2 anos, aquelas parcelas a pessoa tem que pagar. O perdão é só para quem tem dívidas de até R$100. Acima disso, tem que entrar nesse esquema de se propor a fazer uma negociação e se comprometer a pagar essas prestações. Só para não ficar claro que não tem perdão de todas as dívidas, né? Não é isso, Rafael? Exatamente, Adriane. Justamente nessa questão aí do fundo, das garantias aí do governo federal para essas instituições financeiras, existe um fundo garantidor que ele começou, inclusive, ali durante a pandemia de Covid-19, que garantiu aí cerca de 10 bilhões de reais justamente, e agora está sendo usado justamente para garantir essas instituições financeiras dentro desse programa Desenrola Brasil. É isso, Rafael. Obrigada demais pelas informações. A gente tenta voltar nesse assunto na semana que vem, porque certamente muitas pessoas endividadas no Brasil precisando de saber os detalhes, os caminhos para conseguir renegociar e para poder voltar a ter o nome limpo no comércio, para poder voltar a poder consumir e seguir em frente. Obrigada. Obrigado, Rafael. Exatamente, pessoal. Abraço.